Olha, a imprensa cobriu, aliás, a imprensa está acostumada a cobrir tragédias como essa, mas ontem foi especialmente difícil, né, Fefito? Falar sobre isso o dia todo, todos os jornais, as emissoras de TV, de rádio, falando sobre isso, tentando entender um pouco essa natureza humana que o Dr. Jacó está nos ajudando aqui a compreender, porque isso faz parte de nós, enquanto seres humanos, né? Sim, a curiosidade é inata a todos, né? E uma tragédia como essa, especialmente envolvendo vidas tão jovens, uma tragédia que é um atentado ao futuro, porque é na escola que a gente planeja o futuro, a gente constrói uma identidade, constrói uma futura carreira. Ela é um atentado ao futuro, ela mexe muito com quem está trabalhando também. Todas as emissoras de TV estavam dedicadas a isso. Eu mesmo ontem passei a tarde no programa Mulheres da TV Gazeta reportando sobre o assunto, e chama muito a atenção que a gente carrega para casa, né? A gente leva para casa esse sentimento. É meio difícil se livrar disso. E o William Bonner sintetizou muito bem isso. O William Bonner não frequenta mais o Twitter, mas ele foi ao Twitter ontem para falar sobre. Ele disse o seguinte: muita vontade de chorar muito, muitas vezes, ao longo de um dia tão triste. Não uso mais isso aqui, mas hoje senti necessidade de compartilhar esse peso que também os jornalistas tivemos que suportar em nome do dever profissional. E pronto, está dito. O trabalho do jornalista é um pouco o trabalho de montar um quebra-cabeças, né? Especialmente porque algo aconteceu no fim da manhã, com telejornais prestes a entrar no ar ao meio-dia. A pressa para dar informação e a informação correta existe, mas mais do que isso, a pressa para entender as motivações desse crime era necessária. A gente ainda não sabe as motivações do crime, mas o que a gente sabe também é que alguns jornalistas acabaram entrando em polêmicas graças a essa cobertura. Na Band, por exemplo, muito se discutiu a atitude de um repórter da Band News que entrevistou a mãe do Guilherme, um dos assassinos, que estava na rua, claramente consternada, cobrindo o rosto com a mão e ainda assim tendo que ouvir perguntas como: você se sente culpada por isso? Ela andou literalmente 1 ou 2 quarteirões acompanhada pelo repórter, no que muita gente se acusou como invasão de privacidade. Outras pessoas passaram a avaliar o seguinte: embora não tenha sido a melhor abordagem, o que ela falou na entrevista acabou pautando muita gente e ajudando a entender o comportamento deles, uma vez que ela foi a primeira pessoa a revelar que o filho sofria bullying. Agora a gente sabe, por exemplo, que ele sofria bullying no colégio por ter muita espinha, ele recebia alguns apelidos e tudo mais, mas as declarações da mãe acabaram ajudando a entender. A maneira como essas declarações foram apuradas, ela foi bem discutida e eu pessoalmente também condeno, não acho que foi feito do melhor jeito não. Isso é uma opinião pessoal minha como profissional jornalista. Uma outra jornalista que chamou a atenção foi na cobertura do SBT. O SBT não é uma emissora que costuma fazer grandes coberturas jornalísticas ao vivo, mas interrompeu o Bom Dia e Companhia ontem para mostrar o assunto. Então tinha uma repórter do Primeiro Impacto que estava muito, muito, muito ansiosa e por vezes mais desesperada do que as pessoas envolvidas no caso. E ela chegou a ser rejeitada, com pessoas gritando com ela, dizendo: eu não quero falar com você, e sendo ignorada por muitas pessoas que estavam ali do lado. Parecia desesperada, né, Vini? Ela tava perdida e aquilo era até um pouco aflitivo, assim, dava uma dimensão... aflitivo. E parecia, se você vê essa cena desprendida do que estava de fato acontecendo, do contexto, com a trilha sonora e com o modo como ela tava fazendo a coisa, parecia um quadro de Zorra Total, parecia uma ironia involuntária, porque ela claramente não estava preparada para estar ali naquele momento. Dito isso, a TV aberta acertou muito mais do que errou. A cobertura foi muito emocional, mas também há exageros, porque a gente descamba pro sensacionalismo em muitas das atrações da TV. Certo.